Primeiramente, antes de começar o primeiro slide, como vocês já sabem qual é o encontro de hoje, né? Então, a gente pode partir direto para as conceituações. Antes de começar aqui, a gente vai lembrar o seguinte, que o psiquiatra suíço, Carl Gustav Jung, que já é do conhecimento da maioria dos presentes, ele definiu o self, que é o nosso tema de estudo de hoje, como a totalidade da psique. Bom, a totalidade da psique consciente e inconsciente, tá? Acrescentando que essa totalidade transcende a nossa visão, porque na medida em que o inconsciente existe, não é definível. Sua existência é um mero postulado e não se pode dizer absolutamente nada a respeito dos seus possíveis conteúdos. Bom, deixa eu me colocar aqui aí. Então, o que é self, gente? Para quem ainda tem dificuldade com esse conceito, vamos só recordar rapidamente. Self é o espírito. Basicamente, é isso. Na linguagem espírita, na linguagem doutrinária, self somos nós, enquanto seres imortais, certo? Então, o si mesmo. Bem, a gente, para facilitar o entendimento de uma forma bastante pedagógica, o máximo possível, facilitando o nosso entendimento, porque todos nós estamos aqui aprendendo, a gente pega o modelo junguiano da psique. Já foram feitos várias versões, desenhos, de forma a facilitar esse entendimento. Aqui a gente trouxe um diferente dos que a gente tem trazido nos cursos dos anos passados, que eu acho também bastante didático. Vamos lá. Bom, primeiramente, vamos começar pelo self, que representa o ser imortal. Nós, espíritos reencarnados, né? O self, tanto faz, está encarnado ou não encarnado, seremos sempre esse ser aí, o self. Essa foi a nomenclatura dada, estabelecida por Jung, né? Ele não era espírita, nem conhecia a doutrina espírita, nem era reencarnacionista, nada disso. Então, como ele percebeu a existência de uma instância muito além do ego, então ele tinha que dar um nome, e ele deu o nome de si mesmo, que na língua dele, o suíço, o alemão, é selbst, né? E no inglês, self, traduzindo para o português, aí, si mesmo. Então, o self é também, simultaneamente, o inconsciente coletivo, já que ele é que acumula todos os arquétipos, ou seja, todas as experiências vividas desde os primórdios. Então, aqui a gente coloca, né, os arquétipos dentro desse círculo representando o self. Então, aí a gente já tem uma certa facilidade de memorizar onde que ficam, didaticamente falando, onde é que se instalam e permanecem os arquétipos, os modelos de comportamento, né? Só para lembrar. Onde ficam? Ficam no self. Um exemplo de modelo de comportamento: mãe, pai, né? Amante, herói, são modelos de comportamento do ser humano. Eles estão todos resultado das multifárias experiências acumuladas no self ou inconsciente coletivo. Só que aí nós temos uma outra instância, o inconsciente pessoal, né, onde a gente guarda as experiências capitaneadas pelo instinto. Para que elas sejam individuais, elas são capitaneadas, na linguagem de Joana de Ângeles, pelos instintos, porque aí essas experiências nossas, exclusivamente nossas, elas ficam no nosso inconsciente pessoal, que também se instala no perispírito. Tá? Qual a diferença de arquétipo para complexo, né? Czinho de complexo e aqui a legenda. Arquétipo, complexo.
Arquétipos são, como já dissemos, modelos de comportamento acumulados ao longo dos séculos. Eu, espírito imortal e assexuado, todos nós, temos experiências na polaridade masculina e também na polaridade feminina. E só para levantar aqui um exemplo. Então, tem o arquétipo ânimos e o arquétipo ânima. Então, eu tenho a minha porção feminina e a minha porção masculina. Logo, eu já tenho esculpido na minha intimidade como espírito o arquétipo de pai, o arquétipo de mãe, e por aí vai. Né? Todos os arquétipos. E a diferença para os complexos é que complexos são experiências positivas ou negativas acumuladas em meu inconsciente profundo, o inconsciente pessoal do indivíduo. Né? Então, experiências traumáticas, por exemplo, né? É um conjunto de ideias e imagens com carga emocional e logo ficam no inconsciente pessoal, porque é meu. Então, a consciência, no nível mais exterior, mais próximo da realidade externa, a consciência, né? Mas a consciência é um campo muito vasto, muito amplo, então precisa de um núcleo para gerenciar o que ocorre na consciência. E esse gerenciador é o ego. Tá? Só para recordar, gente, agora vocês sabem que numa extremidade, digamos assim, didaticamente, está o ego, e na outra extremidade da mesma linha, do mesmo eixo, está o self. Portanto, a gente tem o eixo ego-self. E a conexão, a união dessas duas instâncias, ou seja, eu espírito reencarnado, eu real, conectado com eu encarnado. Parece duas instâncias? Não. É a mesma instância com dois aspectos, segundo nos ensina a benfeitora Joana de Ângeles. Eu sou sempre eu, mas eu tenho a minha expressão de ser encarnado e tenho também a minha expressão de ser imortal. Enquanto estou encarnado no estado de vigília durante o dia, eu tenho o ego, eu sou o ego. Mas se eu estiver bem conectado com o self, que é o tema de hoje, então eu serei mais espiritualizado e conhecerei melhor o significado da existência e por que existo, qual é o propósito dessa existência. E aí vou agir de forma bem diferente do comum, tá certo? Então, é a conexão entre ego e self que nos proporciona um sentido de unidade. Para ficar ainda mais claro para todos nós, vejamos. O self ele é o principal arquétipo do inconsciente coletivo, princípio organizador da personalidade. O self é o arquétipo da ordem, da organização, da unificação. Essa última palavra nos chama agora a atenção para o que já dissemos no slide anterior. Por quê? Nós mostramos o eixo ego-self. Quando esse eixo está sem cisões, sem interrupções, estabelecida a conexão, dissemos, nós temos o sentido da unidade. Nós somos seres plenos no que já é possível, né? No limite que já é possível, relativamente, portanto, plenos. Ou seja, seres inteiros, portanto, unificados, né? Já que estamos em plena conexão com o eu real, espírito encarnado que sou. Não fico só projetando para fora, distraído e atraído pelas atrações e ilusões do mundo físico. Estou em conexão, então. Então, o espírito, gente, na linguagem espírita, juntando aqui agora com a linguagem junguiana, é o self. Né? E no perispírito nós temos o inconsciente pessoal, que está em ambos, né? Tanto no espírito self quanto no perispírito. Então, o perispírito ele registra todas as nossas experiências no cérebro perispiritual, que é o modelo organizador do corpo físico. Portanto,
corpo físico é uma expressão anatômica do corpo intermediário, que é o perispírito. Então, lá está o inconsciente coletivo. Mas, como disse Gelson Luiz Roberto na nossa aula passada, a gente, quando reencarna, somos um bebezinho, recebemos aquele corpo, a gente não vai conseguir realizar o que é preciso apenas com aquele corpo. Nós precisamos também de um vaso psicológico, né, para armazenar todas as nossas experiências. Então, junto com o corpo, mais ou menos junto com o corpo, porque primeiro vem o corpo e depois vem o ego, né? O ego começa a receber elementos para a sua formação desde a gestação. Mas ele só vai tomando forma, se estruturando, ali por volta dos, sei lá, 2, 3 anos de idade, né? Quando a criança começa, antes até, quando a criança começa a romper a simbiose com a mãe, até aí a criança se confunde com a mãe, mas depois ela começa a ver as mãozinhas, né? E outros elementos do cotidiano que começam a registrar no cérebrozinho a diferença, né? De eu e o outro, ego, alter ego, e por aí vai. Então, esse arquétipo, imagem original do Imago Dei, que vive no ser humano e concede-lhe a abrangência da consciência e da inconsciência, respondendo pela sua totalidade. Procede do arquétipo primordial, consciência cósmica, Deus, ou causalidade absoluta. Então, por que que o self aí aparece como arquétipo, né? Porque todos nós somos criados dentro de um padrão divino. Todos recebemos a mesma quantidade de possibilidades, de virtudes, de qualidades. Então, é um arquétipo, é o primeiro, é um modelo, né? É o primeiro, é o princípio inteligente que inicia a sua escalada evolutiva simples, ignorante. Simples porque não tem nenhum conhecimento, é zero. Ou melhor, simples porque não tem nenhuma complexidade, nenhum complexo, nada, é zero. E ignorante porque não tem nenhum conhecimento, nenhum, é zero conhecimento. Então, todos nós começamos do mesmo ponto, com as mesmas possibilidades, com o mesmo potencial, por isso, então, é um modelo, portanto, é um arquétipo. Só que esse arquétipo é o principal, é o que dá possibilidades, condições do surgimento de todos os outros arquétipos. Espero que esteja claro. E se vocês sentirem alguma dificuldade, por gentileza, me interrompa e pergunte. Então, esse Jung, ele chamou o self de imago Dei, né? Ou seja, do latim para o português, imagem de Deus, que vige no ser humano, ou seja, é um padrão humano, é para todos nós. Desde o princípio, quando muito antes de alcançarmos a condição humana, nós já éramos esse arquétipo imago Dei, né? E a nossa procedência é uma só também, é da consciência cósmica. Somos todos por ela criados. Então, Deus também a causalidade absoluta. Sigamos. Então, aqui a gente representa numa imagem bastante conhecida de todos nós, o ego e o self. O ego, ele tem que estar necessariamente iluminado pelo self e inspirado pelo self. Ele, via de regra, teria que ser dócil às sugestões e à iluminação do self. Traduzindo numa linguagem mais simples, eu, Lelis, sou Lelis depois da certidão de nascimento, né? Antes disso, eu era self, eu era um espírito na erraticidade, um espírito livre, fora da vida material, fora do mundo físico. Como vimos no encontro passado, ao renascer, eu começo a construir, a estruturar esse cara aí, ó, o ego, um novo ego.
a partir da influência da família, do núcleo, né? Pai, mãe, irmãos, tal, parentes próximos. Aí vem vizinhança, contexto social, contexto escolar, contexto tal, isso e aquilo. Tudo isso são fatores que vão formando o ego. O ego. E aí é como se fosse uma outra pessoa. Mas, no fundo, não é. Porque nós temos influência também de nós mesmos enquanto espírito imortal reencarnado. As nossas tendências, por exemplo, os nossos talentos, por exemplo, conduta. Tem criança que é mais tranquila, tem criança que é mais agitada, irascível, outras são mais serenas. Isso aí já demonstra a herança do espírito imortal. Então, vem a influência externa agora, né? Os fatores exógenos, fatores externos, e se juntam aos fatores endógenos, que são os fatores internos. E isso vai estruturando o ego. Isso foi ensinado, inclusive, além de Joana de Ângeles, nas obras. Tudo isso é traduzido também pela Iris Tinotti, como você está vendo aí no rodapé, no livro Refletindo a Alma, capítulo 6, para quem quiser aprofundar depois. Bom, o principal arquétipo do inconsciente coletivo, princípio organizador da personalidade. O self é o arquétipo da ordem, da organização, da unificação, repetindo. E ele é um fator de orientação íntima, que pode expandir-se ou não, dependendo da capacidade do ego de ouvir suas mensagens. Agora observe como é importante essa conexão de nós conosco mesmo, isto é, do ego com o self, que sou, do eu encarnado com o eu imortal, que já existia antes do corpo e vai continuar existindo após. Ele é um fator de orientação. Oi? Está procurando o quê? Vamos pedir para o pessoal fechar o microfone, tá? Quem tiver com o microfone aberto, acontece, a gente às vezes esquece, né? Então, gente, vai depender de nós, né? Estabelecer essa conexão conosco mesmo, enquanto espírito, lembrando que somos espíritos imortais e, portanto, temos que estabelecer essa conexão conosco mesmo. E isso é possível através do estudo, da meditação, da oração, do trabalho. Seguindo aqui. Em realidade, os arquivos de todas as experiências pretéritas vivenciadas ao longo das sucessivas existências corporais são imensos, presentes no inconsciente e que vão sendo revividas pela consciência nos momentos dos grandes transes de sofrimento, nos estados alterados de consciência, durante os estágios oníricos, que são sonhos, né? Quando são liberados automaticamente, permitindo que o espírito volte a vivê-los. Que sonho estranho, a gente costuma dizer, se expressar dessa forma, né? Eu fazia isso ou aquilo que eu jamais faria, que coisa absurda e tal. Aí que está, né? A gente já tem visto na literatura espírita, no Livro dos Espíritos e outras obras, que nós temos, além do contato com as entidades amigas ou não amigas no plano espiritual durante as horas de sono, temos também as recordações de existências passadas ou as atividades do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. São fatores diversos que influenciam e produzem os nossos sonhos. Essas heranças marcantes das experiências passadas são muito mais comuns do que podem parecer, consumindo as suas vítimas, aquelas que os conservam. Cabe ao self diluir essas construções vigorosas impressas na persona pelo inconsciente pessoal, desde quando a psique passou a animar a matéria na concepção fetal. Ou seja, quando
o corpo começa a sua formação lá no ventre materno, né? Desde então, o inconsciente pessoal já começa a imprimir. Veja só, já começa a imprimir na persona. A persona a gente sabe que é mais um arquétipo, né? É a imagem que será mostrada para o mundo exterior. É a máscara, né? Persona é um termo grego, traduzindo para a nossa língua, significa máscara. Então, essas características, esse conjunto de características que a gente permite exteriorizar, que o ego, né, constrói, é a persona. Então, o conteúdo que constrói a persona são esses aí, tá? Que a gente acabou de ler. Mediante a reflexão, é possível ao self, a eu mesmo, enquanto imortal, ser espírito imortal, a constatação de que é e de como se conduz, esforçando-se por alterar as emissões mentais para outras condutas mais equilibradas, dentro dos padrões da saúde, que proporciona relacionamentos edificantes e compensadores. Então, a nossa inter-relação, os interrelacionamentos, né? Ou seja, o relacionamento com os outros, eles vão ser bons, melhores, a partir do momento em que eu tiver um bom intrarrelacionamento. Intrarrelacionamento, relacionamento comigo mesmo. Então, nós precisamos fazer o quê? Enquanto self, espírito imortal, né, nós temos que nos esforçar para alterar as emissões mentais. Como? Estudo, comportamento edificante, né, crescimento intelecto-moral, mudança do padrão de pensamentos através da meditação e da prece, renovação mental, portanto, né? Então, a gente vai, com isso, modificando as emissões mentais. E com novas emissões mentais, aquelas positivas, nós estaremos estabelecendo novos relacionamentos mais edificantes e compensadores, porque é dando que se recebe, né? Então, compensadores. Bom, de novo, o notável psiquiatra Carl Gustav Jung definiu o self como a totalidade da psique consciente e inconsciente, acrescentando que essa totalidade transcende a nossa visão, porque, na medida em que o inconsciente existe, não é definível. Sua existência é um mero postulado que não se pode dizer absolutamente nada a respeito de seus possíveis conteúdos. Tá. Jung, repito, ele não era espírita, não tinha conhecimento da revelação, da terceira revelação, que é o espiritismo, que foi meio que simultâneo, sei lá, algumas décadas de diferença, né? Kardec já trabalhava e já tinha edificado esse legado, e mais um pouco à frente, Jung, lá pelos inícios do século XX, já estava com Freud, ambos trabalhando pela transformação do inconsciente em objeto de estudo, a mente como objeto de estudo na ciência. Então, gente, ele tinha uma visão limitada, visão científica apenas. Então, ele diz que, né, era um mero postulado. Mas aí a gente segue ouvindo a benfeitora Joana de Ângeles para complementar essa informação que não está equivocada. Essa informação de Jung não está equivocada. Ela só carece de complemento, que vamos ver aqui. O ser humano é o protótipo máximo do processo evolutivo até o momento, cabendo-lhe descortinar horizontes grandiosos e avançar com decisão para conquistá-los. Para quem se empenha nessa luta, não existem limites que não possam ser conseguidos, desde que as dificuldades e os desafios sejam considerados como estímulos e possibilidades. Bom, deixa eu achar aqui o complemento àquela informação. Aquela informação que eu disse que merece complemento, está aqui comigo.
ela disse, eu vou resumir aqui, ela disse, a benfeitora, que esse mero postulado que Jung se referiu aqui nesse livro dele, que está no Encontro com o Self, né, que ela traz para o livro Encontro com o Self, ela diz logo em seguida que esse mero postulado é o inconsciente pessoal, que o espírito traz da erraticidade por meio do inconsciente coletivo, que, por sua vez, imprime no inconsciente pessoal, né, esses conteúdos psíquicos. Já que ele falou lá, deixa eu voltar, ele falou lá o seguinte, ó, que não se pode dizer absolutamente nada a respeito de seus possíveis conteúdos. Aí a benfeitora só complementa dizendo que esses possíveis, esse mero postulado, é o inconsciente pessoal, onde são depositadas as experiências das múltiplas experiências do espírito nas suas numerosas reencarnações. Tá? E como ele não era reencarnacionista, ele não podia enxergar isso. O hábito da reflexão e o exame dos conteúdos espirituais que procedem das diferentes épocas do pensamento tornam-se valiosos contributos para a conscientização do self, que supera os automatismos anteriores a que se vê compelido para agir com acerto e consciência nos variados cometimentos que lhe dizem respeito. Então, aos poucos, nós vamos abandonando os automatismos que foram muito necessários enquanto instintos, uma vez que a inteligência racional ainda era precária, estava em pleno desenvolvimento, né? Segundo informações da literatura espírita mesmo, nós temos 10.000 anos que lidamos com a razão. Então, antes disso, é claro que precisávamos de uma inteligência rudimentar, que eram os instintos, né? Então, nós temos muitos condicionamentos e nós precisamos sair do automatismo, como foi dito aqui pela benfeitora, né? E nos tornarmos cada vez mais conscientes, porque nós temos variados cometimentos que nos dizem respeito. Caminhar a passos firmes, conscientes de que estamos na estrada da evolução. Nós precisamos crescer, nos desenvolvermos moral e intelectualmente. E cabe a nós buscarmos esse progresso de forma consciente. E assim, agindo, nós vamos eliminando os automatismos e os condicionamentos. Vamos para um exemplo? Por exemplo, eu, hedonista. O que é um hedonista? É uma pessoa que está sempre atrás dos prazeres imediatos. É beber, é ir para a balada, praticar sexo irresponsavelmente. Enfim, tudo que me proporcione prazer para já. Isso é hedonismo. E isso é fruto dos instintos. Só que, depois dos instintos, que era uma inteligência que praticamente não erra, né? Nós fomos adquirindo uma certa racionalidade, algumas emoções e tal, e fomos deturpando, fomos tornando isso vício, foram transformados em vício. Então, a busca do prazer é ainda, né, nos dias de hoje, algo assim preponderante. Então, a gente tem que, aos poucos, nos livrarmos desses automatismos e buscarmos o nosso propósito existencial, que é o progresso espiritual, intelecto-moral. Ninguém atravessa a existência sem essas heranças perturbadoras, olha aí. São os nossos impulsos, né? Freud chamava de pulsões. E, na literatura espírita, a gente costuma chamar de impulsos, né? Negativos, tendências negativas. Bom, ninguém atravessa a existência sem essas heranças perturbadoras que se encontram na própria essência do ser. Logo, está também no self, né? Já que o self está evoluindo, ele ainda não é um ser puro.
Apesar disso, a consciência do si ajuda a enfrentar os aparentes impedimentos, aparentes, hein? Esculpindo novos valores que se desenvolverão lentamente, conquistando os espaços antes ocupados pelos temores injustificáveis ou culpas superáveis. A culpa é necessária até um certo ponto, né? Mas passar o tempo todo se punindo, desenvolvendo ou conservando, fomentando a consciência de culpa, o complexo de culpa, isso já, como ela diz ali, dos temores também é injustificável. Porque o propósito divino não é punir nem castigar, é educar, é fazer avançar na subida, na evolução do ser, né? Então, quando nós desenvolvemos certos complexos, como o de culpa, baixa autoestima, timidez, isso normalmente tem uma conexão com as culpas do passado, dos crimes cometidos, dos comportamentos repreensíveis. E aí é preciso meditar, fazer terapia, estudar bastante espiritismo, meditar, de novo, né? Orar, trabalhar no bem, porque aí, aos poucos, nós vamos nos conhecendo cada vez mais profundamente, vamos identificando as tendências e os complexos e vamos enfraquecendo-os, porque vamos tomando o controle sobre eles. O nobre Maslow, Abraham Maslow, é o fundador da psicologia transpessoal nos Estados Unidos. Ele estabeleceu uma hierarquia de necessidades, é aquela pirâmide das necessidades humanas que vocês conhecem, quem se lembra, né? Através de cuja escala, aquelas de natureza fisiológica mais primárias estariam embaixo, né? A alimentação, satisfação, né? Das necessidades fisiológicas e tal. Enquanto que aquelas outras que dizem respeito à segurança, à realização do amor e do bem se encontram acima, culminando na mais elevada, a que diz respeito à realização pessoal, que se estabelece quase no ápice da sua pirâmide, que representa as diversas necessidades humanas. Então, na psicologia transpessoal, isso é chamado de eixo experiencial, né? Faz uma espécie de cruz, assim. A horizontal é o eixo experiencial, todas as necessidades existenciais e orgânicas, fisiológicas e tal. E o eixo evolutivo é a transcendência, né? Aquilo que se atende às necessidades metafísicas, às necessidades do ser essencial que transcende o ego. O self, na concepção humanista, é igualmente muito importante, exatamente por proporcionar uma experiência subjetiva que pode ser interpretada pelo que se sente e se anela nesse momento e onde se encontra. Então, o self humanista é o estágio da psicologia antes da psicologia transpessoal, né? Primeiro tinha comportamentalista, depois humanista e, por fim, a transpessoal, não, psicanalítica segundo, depois humanista e depois transpessoal. Então, através da concepção ou da visão humanista, o self, que no espiritismo é espírito, né? É uma experiência subjetiva, íntima, né? Que pode ser interpretada pelo sentimento e pelas aspirações, anelos, né? Tudo aquilo que você tem no seu mundo interior, né? O que você deseja lá no fundo como realização, idealismo, e por aí vai. Segundo essa conceituação, o si próprio desenvolve-se na primeira infância e prossegue, envolvendo o sentido de si mesmo do indivíduo, o que lhe constitui o eu, como a força que o propele para a tomada ou não
de decisões e de comportamentos que lhe constituem os desafios existenciais. Igualmente, assume o conteúdo do si próprio, desse indivíduo, como uma espécie de objeto, o mim, que é identificado e desperta a afeição ou a repulsa, que é percebido e aceito ou recusado. Gente, esse tema, ele, como vocês estão percebendo aí, é bastante complexo. É preciso estar acompanhando mesmo e lendo os textos que estão em referência aí no rodapé do slide. Tá? No caso aqui, por exemplo, Triunfo Pessoal, capítulo 11. O ser humano e o self. Então, assim, o self ainda é relativamente evoluído. São níveis de consciência, né? Esses níveis evolutivos, eles pertencem ao self, nunca ao ego. O ego, ele só expressa o que já contém no self. As conquistas do ser que somos, elas ficam guardadinhas no self. E isso é mais uma forma de lembrar que o ego é transitório. Ele não tem vida própria. Ele é uma expressão do self na existência física. Então, Leles e os demais colegas, né? Elaine, Eliseu, Eurípides, está nomeando o ego que foi estruturado desde o primeiro ano de vida, né? Mas o ser real não é o ego. O ego é uma expressão mais ou menos fiel ao self, que é o ser real, o eu maior. Espero que isso tenha ficado bem claro para todos nós. Senão, vocês vão ter oportunidade de tirar as dúvidas daqui a pouco. A ânsia de crescimento não tem limite. Nós temos todos no íntimo essa ânsia de avançar, de crescer, de se tornar melhor. O desconhecimento dos potenciais que podem ser movimentados para o tentame e para a realização é que constitui impedimento para os indivíduos inábeis e imaturos psicologicamente. Olha aí, o ego mal estruturado, ele é inábil e é imaturo psicologicamente. O que é um ego mal estruturado? É aquele ego que vive bem separado mesmo do self. Nunca recebeu orientação espiritual, ou nunca quis receber a orientação dada por impulsos registrados no seu inconsciente, trazidos, herança de si mesmo, de outras existências. O indivíduo que, renitente, né, teima em se manter distante da divindade, dos conceitos abstratos, da vida espiritual. Ah, isso é bobagem, eu sou ateu e não sei o quê e tal. Então, ele torna isso um condicionamento. Então, ele ressurge na vida física com esses condicionamentos. Então, o desconhecimento desses potenciais que estão no self, ou seja, no espírito imortal, ficam isolados do ego. O ego não quer saber, né? Não quer. Então, ele permanece na imaturidade psicológica, isso se torna inábil para isso. Então, a ânsia de crescimento não fica anulada por isso. Ela não fica anulada. O impedimento é exatamente esse desconhecimento, deliberado ou por simples ignorância, né? É por isso que o nosso trabalho, o trabalho dos espíritas, o trabalhador da última hora, é de extrema importância, porque a gente vai diluindo com o trabalho que pertence a Jesus, onde nós somos meros instrumentos dele, nós vamos dissipando essa ignorância. Como foi dito aí, ó, é o impedimento, né? O impedimento para esse avanço, para esse tentame, né, para essa realização, é a imaturidade psicológica, né, decorrente do desconhecimento dos potenciais do ser real, que cada um é. Bom, o superconsciente, que é o self, é também conhecido como inconsciente superior,
de onde dimanam as funções parapsíquicas superiores, assim como as energias espirituais. Equipado com chips, está assim grifado porque é só uma analogia, tá? Equipado com chips ultrassensíveis, aí se encontram os tesouros da vida transpessoal, ou seja, além do ego, na qual o trânsito entre as esferas orgânica e psíquica se faz mais livre e amplamente. Então, essa capacidade de transcender ao ego é própria do self, né? Quando nós estabelecemos a conexão com o espírito imortal que somos, self, aí a gente tem esse trânsito, né, mais livre e mais amplo fora da esfera material. A gente estabelece uma conexão, uma receptividade, é onde a intuição fica mais sensível, né? As percepções extrasensoriais, a capacidade de fazer uma prece do coração, de entrar em recolhimento, meditação, isso parte do self. Quando você consegue já fazer isso, é sinal de que você está mais conectado consigo mesmo enquanto espírito imortal. Você já não é só o ego, projetando toda a sua energia para fora, para o mundo material. Você já consegue projetar essa energia e estabelecer uma conexão consigo mesmo. Deixa eu ver. Sim, encerrei. Pessoal, boa noite, então, para todos. Hoje não tivemos a oportunidade de cumprimentar todos, né? A gente vai dar agora prosseguimento ao mesmo tema, o encontro com o self, desenvolvendo outros ângulos, né, dessa questão. Inicialmente, eu gostaria de dizer que esse conceito de self já tinha sido utilizado na psicologia antes de Jung. Muitos de vocês já devem saber disso. O próprio William James, norte-americano, né, já falava de Jung, já falava, assim, antes de Jung, sobre o self. Ele dizia que o self seria aquela parte reflexiva que sabe avaliar e sabe refletir a respeito de si mesmo. Ou seja, é aquela dimensão com a qual eu consigo ter pensamentos e consigo refletir a respeito de mim mesmo. Na questão 621 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta às entidades que ditaram o livro: onde está escrita a lei de Deus? E eles respondem de maneira bem direta: na consciência, ou seja, na consciência do ser. Então, a lei de Deus está escrita dentro de nós, dentro do nosso ser, em nosso self, também conhecido como si mesmo, o arquétipo central, o núcleo organizador e autorregulador da psique. Então, trazemos isso gravado em nosso íntimo quando reencarnamos. Temos esta lei gravada no espírito eterno que somos. Gradualmente, conforme vamos evoluindo espiritualmente, esta lei, que inicialmente é apenas mais um impulso, entre tantos outros, né, que possuímos, que nos advém dos instintos fisiológicos, das necessidades de sobrevivência, da lei do mais forte, gradualmente vai ganhando vigor, força, a partir das diversas reencarnações. Então, psicologicamente, diríamos que ego deve ser o servo, a serviço do self. O espírito deve estar a serviço de Deus, por sua vez, né? Mas se as leis divinas se encontram gravadas em nossa própria consciência, conforme essa questão nos fala, é nesta busca da consciência do ser que nós vamos nos aprimorando a própria totalidade que somos. A partir do momento que vamos adquirindo conhecimento, purificando-nos espiritualmente, amadurecendo psicologicamente,
adiantando-nos intelectualmente e moralmente, essa lei, esse impulso, vão sendo ouvidos com maior clareza por cada um de nós. Joana de Ângeles, no livro Em Busca da Verdade, corrigindo, Em Busca da Iluminação Interior, lá na introdução, aquele livro que a Iris e o Cláudio Sinotti, né, desenvolve com maestria, ela nos diz que a lei do progresso é inalienável, fatalidade que nada ou ninguém pode impedir, e que o ser humano procede da divina luz e avança para ela. Essa lei de evolução se insere dentro da lei natural, da lei divina, que está lá também, é o Livro dos Espíritos, em sua terceira parte, a primeira lei, né? Então, nos dever, desse modo, ampliar a nossa capacidade de iluminação, procurando superar tudo que nos tenta impedir de evolver, de evoluir, na caminhada em direção à perfeição relativa que nos espera. Então, o despertar da consciência é contínuo. O progresso, evolução, é inexorável, ou seja, inevitável. Querendo ou não, estamos evoluindo. Então, nós estamos a caminho, vamos dizer assim, em direção à consciência cósmica, né, que nos está destinado a ser. No livro Triunfo Pessoal, no capítulo 9, Joana de Ângeles nos diz: quanto maior for a conscientização do self, mais fáceis se lhe tornam os avanços no desdobramento dos inimagináveis tesouros de conhecimentos, belezas e harmonias, que estão adormecidos nos seus refolhos mais delicados e profundos. A adoção de um comportamento rico de religiosidade, sem temor nem ansiedade, sem transferência da realidade objetiva para as fugas subjetivas, constitui, vamos dizer assim, uma metodologia preciosa e saudável para o mistério de integração plena e tranquila, né, nos superiores objetivos existenciais. Não estou falando aqui, gente, de religião, que também pode estar ligado à religiosidade, mas da regularidade no cumprimento de execução de atos e deveres, no zelo com o outro, na convivência social sem melindres, na preocupação constante de se auto-renovar, na busca de objetivos superiores, na aquisição de bens intelectuais, morais e espirituais, que nos subsidiarão no processo evolutivo. Inevitavelmente, percebe-se que o adversário é interno, e nós temos dito isso há vários encontros aqui neste curso. São as paixões dissolventes que aturdem o ser, cada um de nós, os conflitos que geram os tormentos, a que se entregam, né, todos aqueles que se deixam vencer pela culpa, transformada às vezes em fobia e medo, ou em angústia ou ansiedade, ou até em insegurança. Vamos dizer também até em transtorno neurótico, né, de outro porte qualquer. Daí a necessidade do olhar para dentro, para o self, para o processo de individuação, de autoconhecimento. Já no livro Triunfo Pessoal, lá no capítulo 11, Joana de Ângeles irá nos dizer: foi Rogers, que estabeleceu que o mais relevante objetivo para a conquista da saúde mental é a realização pessoal do si próprio. Para essa aquisição, deve a criatura, desde cedo, mediante a educação no lar, receber uma atenção cuidadosa, incondicional, para que se sinta aceita, sem qualquer reserva. O Carl Hanson Rogers, gente, foi um psicólogo e psicopedagogo norte-americano, nascido já no início da década de 1900, foi em 1908, na verdade. O Rogers é um dos representantes mais influenciados do movimento humanista, né? Tal movimento teve início, como a Mulheres falou, com Abraham Maslow, em contraposição à maneira como o homem era visto pela psicanálise e pelo behaviorismo.
e ficou conhecido como a terceira força da psicologia, conforme o Lelis também já falou hoje. Ao contrário de outros estudiosos que focavam sua atenção no ser humano doente, o Rogers concentrava-se nos estudos do homem sadio, não daquele indivíduo passivo à espera de uma cura, mas de um homem agente do seu processo de mudança. A esse indivíduo denominou cliente, surgindo assim um novo conceito de psicoterapia, a terapia centrada no cliente ou na pessoa. Assim, o Rogers foi um psicólogo estadunidense, né, atuante na terceira força da psicologia e desenvolvedor da abordagem centrada na pessoa, a chamada terapia centrada no cliente, né? Como nem sempre será possível concordar com tudo quanto a criança faz, crê Rogers que sempre haverá uma condicional, ou seja, uma negociação, embora inconsciente, entre os pais e ela, a criança. E todo esse processo se inicia já na primeira infância. Então, para a aquisição da saúde mental de cada um de nós, a realização do si mesmo, do self, do espírito eterno que somos, a busca pela plenitude, através da compreensão das limitações do ego e da sua disposição para mudar, se faz de grande urgência. Eu recebi, certa feita, uma indicação de um amigo para ler um livro do Carl Hanson Rogers, né? Conforme vocês estão vendo aí no slide, esse livro aí, Tornar-se Pessoa. Segundo esse amigo, esse livro, né, o conteúdo do Rogers nesse livro, tem muito a ver com os postulados espíritas. Por enquanto, estou só na introdução do livro, tá? Então, Joana vai nos dizer mais adiante. A busca da perfeita integração da consciência com a inconsciência para a mais elevada expressão do self constitui o desafio da existência humana na sua marcha ascensional mediante o inevitável processo antropossociopsicológico. Assim, as dificuldades e os impedimentos, os tormentos e as perturbações, os transtornos e os limites normais que caracterizam o ser, lentamente devem ser trabalhadas e corrigidas as imperfeições, as nossas imperfeições, de forma que se possa alcançar a meta. O Luiz Paulo Greenberg, no livro O Homem Criativo, ele nos fala o seguinte: potencialmente, a personalidade de cada indivíduo já está presente nele no seu nascimento, e cada um já vem ao mundo com um determinado equipamento arquetípico que, encontrando os estímulos adequados ao meio ambiente, vai permitir a sua adaptação à realidade. Diante dessa afirmação do Luiz Paulo, compreendemos que em cada nova encarnação, o ego, né, a partir das vivências, das experiências que nós vamos tendo na educação, com os pais, no mundo externo, vai se aprimorando. E o self, que é o espírito eterno que somos, esse arquétipo, né, ele, além de ser a totalidade, ele é o arquétipo que impulsiona o ego, que comanda a psique, ele vai sendo, vamos dizer assim, atualizado. E aí, nessa atualização, a cada nova encarnação, nós somos melhores do que éramos. Por conta do quê? Do aprimoramento que o self vai sofrendo. E, é claro, vai redundar no ego, no próximo ego da próxima encarnação. Então, a cada encarnação, vamos dizer assim, eu atualizo o self. Eu aprimoro, eu o recheio com novas experiências e, conseguinte, dar-se-á o quê? Dar-se-á daí o aprimoramento do ser. Mas tudo depende também do ego. É a partir dessa relação ego-self que vai aprimorando o ser. Se o ego prefere, o ego doente, ele prefere nessa relação com o exterior, como disse o Lelis anteriormente, só viver de hedonismo, né? Só pegada aos bens materiais, aos prazeres materiais, fica difícil esse processo ser startado, ser iniciado. Então, Jung ainda reforça quando ele diz que a tarefa mais importante do ser humano é recuperar a sua personalidade, é aprimorar a sua personalidade. Então, esse é o nosso trabalho. Todos nós reencarnamos para o aprimoramento. Nós estamos aqui na Terra,
não para sofrer, mas para sermos felizes. Mas vai depender de cada um de nós, como construtores da nossa vida, startar esse processo, acelerar esse processo para evolução de fato do nosso ser. Lembremos de que o ego é o governante da casa, mas o self é o dono da casa. Né? Vamos repetir. Lembramos que o ego ele é o governante da casa, mas o self é o dono da casa, de toda a casa, de toda a psique. Então, todo o nosso processo de aprimoramento, pessoal, de aprimoramento inclusive pessoal, aprimoramento emocional, aprimoramento psicológico, ele acontece através da relação do dono da casa, que é o self, né? Do si mesmo, com o mordomo, vamos dizer assim, que é o ego. Mais adiante, Joana de Ângeles, em outro trecho do capítulo 11 do livro Triunfo Pessoal, ela irá nos dizer: a psicologia profunda, no caso aqui ela está se referindo à psicologia analítica, assim como a humanista e a transpessoal, que também é conhecida como profunda, né? Facultando percepções para a visão espiritual inerente à criatura terrestre, propiciam-lhe o autoexame, o conhece-te a ti mesmo, de modo que sejam desmascarados os artifícios do instinto e estabelecidos os princípios éticos morais da razão, auxiliando a conquista de todos os tesouros que lhe jazem adormecidos. Mas vale dizer que, tendo em vista o contributo das psicologias, né, supras, nesse largo processo de evolução, de aprimoramento, a reencarnação ela enseja a lapidação das mazelas, das nossas mazelas, burilando os nossos sentimentos, desenvolvendo as emoções que passam a comandar as sensações e libertar das sombras, né, daquelas sombras tormentosas, impulsionando o ser, cada um de nós, para a conquista do luminoso, aquele estado de samadhi, aquele estado de reino dos céus, né, que nos fala lá Joana de Ângeles. O Jung, gente, no livro Tipos Psicológicos, nos fala que o self aparece em sonhos, mitos e contos de fada na figura da personalidade supra-ordenada, tal como um rei, um herói, um profeta, um salvador, ou sobre a forma de um símbolo de totalidade, como o círculo, o quadrado, a cruz. Então, o self vai aparecer para nós principalmente através dos sonhos, o espírito eterno que somos, né? Então, muitas vezes, essas imagens mitológicas, essas imagens de heróis, ou em alguns sonhos, onde nós estejamos fazendo esse papel do herói, por exemplo, imagens como círculos, cruz, todas essas imagens, às vezes, por exemplo, o número 4, pode ser uma imagem simbólica do self aparecendo no sonho. Nos fala o próprio Jung, né? Então, toda a nossa relação com o inconsciente passa pela linguagem simbólica. Daí a importância, né, de se estudar, de se entender os sonhos, né? Até a Carmen outro dia cobrou da gente uma aula sobre sonhos e os símbolos, né? Aí eu mais leves ficamos até de repensar sobre esse assunto e quem sabe no futuro elaborar uma aula sobre o inconsciente e os sonhos, onde a gente vai ver essa questão dos símbolos, né, que serve de interpretação para cada um de nós. Mais adiante, Joana irá nos dizer: todo o empenho humano para um correto amadurecimento psicológico objetiva a conquista do si, a harmonia do eu profundo em relação à sua realidade, a compreensão do divino e do humano nele existentes, descobrindo a sua causalidade e entregando-se à fatalidade de forma consciente do processo de evolução que não cessa. Trata-se, então, gente, de um imenso programa de conquistas, planificadores, que foram iniciadas nos períodos de consciência de sono para todos nós, passando pelos diversos níveis de progresso e autodescobrimento, de forma gratificante e pacífica, consciente, sem qualquer tipo de violência, mas que vai depender das resoluções do ego, que, infelizmente, está adoecido, né? Na atual conjuntura pela qual nós passamos, no planeta onde habitamos, fica evidente isso. Nós trazemos ainda muitas imperfeições que estão ali, às vezes, na sombra, e que muitas vezes afloram na nossa consciência em forma de complexos,
que muitas vezes atrapalha a nossa vida, nós não entendemos o porquê de tudo isso, e pouco nos predispomos à autoanálise, ao autoconhecimento. Então, é próprio do grau evolutivo de cada um de nós. Mas, à medida que vão sendo fixados, gente, os patamares a alcançar, as metas a alcançar, mais amplas perspectivas de triunfo se dilatam em cada um de nós, que se identifica com a vida e, vamos dizer assim, alça-se aos valores mais expressivos que passam a descobrir e a ter necessidade de vivenciar. E, vamos dizer o seguinte, assim fazendo, eis o processo de individuação em ação. A todo momento, gente, mesmo que nós não saibamos, nós estamos em processo de individuação. Porque o processo de individuação, o próprio Jung chegou a essa conclusão, que ele é startado não só pelo meu querer, mas é um processo que acontece automaticamente. Agora, se eu me predispuser a esse processo de autorrealização, de autodescobrimento, muito mais rápido vai ser atingida a meta a que cada um estamos destinados. Então, o self, gente, é esse regente da vida psíquica, esse organizador da vida psíquica. E aí, Jung, num determinado momento da obra dele, ele define o self, como o Leris muito bem falou, como a totalidade, né? A totalidade psíquica. Será que isso, quando Jung fala isso, será que isso quer dizer que tudo do psiquismo humano é o self? Será que a dimensão consciente e a dimensão inconsciente são o self? É o que nos cabe realizar, e parece que se chega a essa conclusão. A própria Joana de Ângeles, se não me engano, em Triunfo Pessoal, fala que o próprio inconsciente é o espírito eterno que somos, ou seja, é o self. Mais adiante, Joana de Ângeles, no livro Autodescobrimento, uma busca interior, no capítulo 12, irá nos dizer: o ser humano é herdeiro da sua história antropológica, fixado nos atavismos das experiências vivenciadas durante as fases primeiras do seu desenvolvimento. Por ser igualmente psicológico, desdobra todos os potenciais que possui em latência e arrebenta as amarras ancestrais a fim de libertar o eu adormecido, escravizado aos instintos. Muito profundo o que Joana fala aqui, né? Desse modo, impõe-se para esse cometimento, gente, todo um curso largo de realizações pessoais, íntimas, de análise, de avaliação de conteúdos, para a eleição daqueles conteúdos que são imprescindíveis à nossa vitória, né? Em detrimento dos demais, que muitas vezes se nos apresentam afligentes. Então, Joana de Ângeles, no livro Triunfo Pessoal, ela diz que o self não é apenas um arquétipo, aptidão, mas o espírito com as experiências iniciais e profundas de processos anteriores, nos quais desenvolveu os pródromos do Deus interno nele vigente, face à sua procedência divina desde a sua criação. Então, a cada nova existência, a cada nova experiência, a cada novo aprimoramento, esse arquétipo ele vai tomando uma nova forma. Eu vou vivendo, vou tendo experiências com pessoas, vou vivendo com outros complexos e outros conflitos. Então, gente, nesse processo, a cada nova encarnação, que na atualização do que vou vivendo, eu vou me aprimorando como pessoa, como ser, como espírito eterno que eu sou. Portanto, disciplinando-se a mente, vamos dizer assim, e a vontade, compreendendo-se a proposta da vida, é a marcha para a unidade, sem perda de quaisquer valores conquistados. O si desenvolve-se, né, enquanto o ego, vamos dizer assim, desagrega-se. Né? Isso aqui está de acordo com o que estou falando, que o próprio Leris falou, que o ego ele é passageiro. Né? Em cada encarnação, a gente vai ter um outro ego. Mais adiante, nesse ótimo livro, Autodescobrimento, uma busca interior, ainda nesse capítulo, Joana irá nos dizer: o ser humano sempre buscou as cumeadas da sensibilidade altruística, conquistando o espírito nele real, mediante a superação dos implementos materiais
que lhe servem de fator preponderante para o desenvolvimento dos valores preciosos que nele dormem, herança transcendente da sua origem divina, espiritual. Ou seja, a gente queira ou não queira, o processo vai acontecer, está acontecendo. É por isso que, às vezes, a gente vai dizer que o propósito do self nem sempre é compreendido pelo ego. E isso nós temos falado muitas vezes no curso, né? O self tem esse propósito de evolver, de evoluir, de alcançar o ápice da evolução. E nem sempre está de acordo com o que o ego, né? O ego, por ser intermediário, devia atender às exigências do ego, mas do self. Mas muitas vezes ele se apega a outros propósitos impermanentes, né? E dificulta todo o processo. Então, muitas vezes, vem situações em nossas vidas, questões também psíquicas, de muito conflito, onde nós precisamos, literalmente, vamos dizer assim, matar aspectos nossos. Matar aspectos nossos. Ou seja, abandonar comportamentos e atitudes. Infelizmente, muitos de nós ainda nos apegamos em paradigmas ultrapassados, arcaicos, em preceitos que não se coadunam com o grau evolutivo pelo qual a humanidade está passando, né? O meio onde estamos inseridos. Então, muitas vezes pode acontecer até conflitos entre pais e filhos, porque muitas vezes alguns pais ainda se apegam a certos paradigmas, a certas coisas arcaicas, e não acompanham a evolução do filho, né? Eu não estou dizendo aqui que um pai tem que ser um expert em computador, mas o pai tem que estar antenado com o que está acontecendo no dia a dia, tem que ler jornal, tem que procurar conversar com o filho, enfim, saber como é o linguajar hoje, vamos dizer assim, para poder se entender, para que não haja conflitos de gerações. Então, tanto Joana de Ângeles quanto Jung, na sua teoria analítica, vem trazer a importância de todo o processo de individuação. Que esse processo venha acontecer de forma consciente. Então, nós que estamos aqui no curso, é importante que a gente introjete isso. Esse processo de autorrealização, de autoencontro, ele deve ser consciente. Nós temos que estar conscientes dessa necessidade. Senão a gente fica no mesmismos. Quantos de nós estamos, por exemplo, na doutrina espírita 10 anos, 20 anos, 40 anos, e somos os mesmos? A proposta da doutrina espírita, e da própria mentora, Joana de Ângeles, em suas 16 obras, é autoconhecimento, é renovação, é mudar procedimentos, é realmente conhecer todo o arcabouço da doutrina espírita, dos ensinamentos espirituais, e ver o que isso pode me auxiliar nesse processo de individuação, de melhoria, de autoencontro, de reforma íntima, para que eu me modifique. O que vale estar dentro da doutrina, conhecendo esse tanto de teoria, às vezes até praticando algumas obras, se eu não me mudo, se eu não me transformo, se eu melindro com pequenas coisas? Então, tudo isso tem que ser analisado por cada um de nós. E mais adiante, ela diz o seguinte: a libertação do eu profundo ocorrerá à medida que se desenfeixa dos desejos a fim de alcançar a realização interior. Preocupado com a tarefa, com a etapa terminal do processo da evolução e com profunda visão psicológica, gente, Allan Kardec, ele interrogou os mensageiros nobres que o assistiam na elaboração da doutrina espírita, na questão 170, né, do Livro dos Espíritos, mais especificamente, e ele pergunta: o que fica sendo o espírito depois da sua última reencarnação? E eles responderam: espírito bem-aventurado, espírito puro. E Joana de Ângeles, no livro Autodescobrimento, uma busca interior, lá no primeiro capítulo, nos diz que o ser psicológico é alguém em constante transformação, para melhor, porquanto o eu real, o espírito, né, o self, é de natureza eterna. Né? Eu, quando soube que eu era eterno, jamais morreria, fiquei muito emocionado. Mas eu tenho que aproveitar a minha estada aqui na matéria. Não adianta saber isso, gente. Às vezes, muitas pessoas sabem disso e dizem o seguinte: vou deixar para a próxima reencarnação. Por enquanto, eu vou usufruir do bem bom aqui mesmo, entre aspas, né? Então, e deve ser descoberto quanto preservado, por constituir-se a meta essencial da vida terrena.
A evolução é a nossa meta. Cada um de nós temos essa missão de nos autodesenvolver, de auto-encontrar-se, para a gente poder realmente progredir um tanto mais. Lembrando que, após o meu desencarne no plano espiritual, os únicos bens que eu vou levar comigo são os bens intelectuais, os bens morais e os bens espirituais. Tá? Por isso, a importância de eu não ficar pegado aqui, do ego não ficar pegado aqui às coisas materiais, à sua televisão, ao seu carro, até familiares. Isso pode redundar em processos difíceis, no plano espiritual, até de obsessão. Irmão X, naquele livro Cartas e Crônicas, no capítulo 4, intitulado Treino para a Morte, nos mostra isso. Muitos de nós apegados à matéria, né? Egos adoecidos que ainda se apegam às coisas materiais, não se preocupa com as coisas espirituais, o ego que se preocupa apenas do pescoço para baixo, não se preocupa do pescoço para cima, ele no plano espiritual pode dar trabalho. E o irmão X, Humberto de Campos, né, lá nesse livro fala que lá no plano espiritual tem muita gente boa ainda pegada ao uísque aristocrático, à cachaça brasileira, ao bife de vitela, aos desvarios sexuais, aos vícios de toda ordem. E eles, a única maneira que eles têm de saciar essa necessidade é através do processo obsessivo, assediando fulano, cicrano, beltrano e usufruindo desses vícios de um processo que nós chamamos de osmose fluídica, né? A gente vai ver muito isso naquele livro, o último livro, não, quase o último livro da série de André Luiz, que nos mostra lá o Moreira, né? Lá no Rio de Janeiro, todo aquele processo obsessivo. Então, o self, gente, é com frequência figurado, como o próprio Lécio falou, em sonhos ou imagens, de forma impessoal, como o círculo, como falei, mandala, cristal, uma pedra, ou de forma pessoal, como um casal real, uma criança divina, ou na forma de outro símbolo de divindade. Então, todos estes são símbolos da totalidade, do self, de unificação, de reconciliação de polaridades, ou equilíbrio dinâmico, os objetivos do processo de individuação. E isso pode acontecer. Mais adiante, a Joana de Ângeles nos fala o seguinte, ainda nesse livro, Autodescobrimento. O si profundo, pleno, é semelhante à transparência que o diamante alcança após toda a depuração transformadora que sofre no processo, aliás, no silêncio da sua sutilização molecular, libertando-se de todas as imperfeições internas, porque passa e de toda a ganga que o reveste. Então, por que e como acontece o nosso lapidar, né? Já comparando com esse diamante? Nós temos que procurar nos antepor à sombra, gente. Ou seja, tomar consciência, ter uma consciência desperta para identificar e lidar com os aspectos negativos da nossa personalidade. E, para isso, nós temos que ter coragem de nos confrontar com a nossa sombra, que está lá no nosso inconsciente. Não podemos ter medo. Vamos confrontar com as nossas sombras, entender os conteúdos que lá estão, porque também não tem só conteúdo ruim, tem conteúdo bom, que estão ali esquecidos, para que depois nós possamos, paulatinamente, ir sutilizando esses conteúdos, né? Conforme o Divaldo nos fala, transformando esses conteúdos densos em conteúdos dourados, para que nos auxiliem nesse processo de individuação. Temos que também procurar, gente, eliminar as projeções negativas. Fazendo o quê? Fazendo, vamos dizer assim, uma reciclagem, não sei se podemos dizer isso, uma reciclagem do nosso inconsciente. E essa reciclagem do inconsciente só é possível se a gente entra em contato com o nosso consciente, né? Nós vamos ter contato com o nosso inconsciente através dos sonhos, através dos complexos, através da meditação. E reconhecer o ser emocional que somos. Ou seja, nós somos seres emocionais, eminentemente emocionais, com muitas faces, né? São características com muitas faces que possuem diamante, né? Vamos comparar com diamante. Então, nós, se nos apresentamos na vida de relação com as diversas personas que nós interpretamos, que nós somos, né? Como médico, como professor, como mecânico, como feirante, como dona de casa, enfim. Cada um de nós temos
necessidade de se nos apresentar de acordo com o meio social onde estamos inseridos. Então, vamos entender que nós somos isso, mas, acima de tudo, eu sou um espírito eterno, eu sou o self, eu sou um espírito em evolução, um espírito eterno que jamais morrerá. E com relação aos relacionamentos, um diamante precisa ser lapidado por outro diamante, não é mesmo? Da mesma forma, nós outros, um ego, para se lapidar, não só entrando em contato com o seu inconsciente, mas também entrando em contato com o outro, na vida de relação, nas relações interpessoais, entendendo-nos, compreendendo os que estão ao nosso redor, tentando realmente encurtar esses laços com aqueles que se dizem nossos inimigos. Então, tudo isso faz parte desse processo de grande importância que nós chamamos, que Jung chamou de individuação. E Joana de Ângeles nos fala no livro Autodescobrimento também, que a conquista do si mesmo, do self, impõe-se-lhe uma ruptura de todas as amarras, ampliando-nos as perspectivas existenciais e as realizações profundas. Será que muitos de nós estão dispostos a fazer essa ruptura? Ou será que preferimos realmente ficar nos enganando, nos apegando em moletas psicológicas, procurando os gurus para que dizem como deve ser o nosso proceder, né? Então, nós temos que ter coragem de ter esse olhar interno, esse olhar interior. Então, a personalidade global ou superior é o si mesmo. E ao dizer que devemos nos centrar nela, nessa personalidade, o próprio Jung está expressando a ideia de que a meta do desenvolvimento psíquico é o encontro com ele, com o self. Quanto mais nos aproximamos dele, mais plenos nos sentimos. E quanto mais dele nos afastamos, infelizmente, mais vazios, incompletos e adoecidos nós ficamos. No livro O Despertar do Espírito, ainda falando, né, sobre o superconsciente, que corresponde ao espírito, ao self, também pode ser denominado como eu superior, etc. E Joana fala o seguinte: todas as aspirações do ser humano, seu futuro, suas conquistas a serem realizadas, o seu céu, encontram-se esculpidos no superconsciente, mesmo que adormecidas, em estado de inconsciência. A área nobre do ser é o fulcro da inspiração divina, onde se estabelecem os paradigmas orientadores do processo de evolução. O superconsciente, o self, responde pelos sutis processos da transformação dos instintos em inteligência. E dessa, gente, em angelitude. O próprio Evangelho, no capítulo 11, Amar o próximo como si mesmo, né, que a gente falou semana passada, mostra esse processo evolutivo. E dessa angelitude, é um passo, gente, que será conquistado por todos nós mediante esforço pessoal. Nada cai do céu, não, né? Muitos de nós interpretamos errado buscar e acharei de Jesus. Na verdade, segundo o Evangelho, lá no capítulo 25, segundo o Espiritismo, ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. Eu tenho que fazer minha parte. Eu tenho que ter fé que eu vou alcançar os meus objetivos, mas eu tenho que fazer por onde? Não é mesmo? Eu almejo passar para a medicina na UNB, mas eu tenho que estudar, tenho que fazer minha parte. E também nós temos que buscar na intuição espiritual, dos objetivos mais significativos do transcurso da existência pelo corpo físico. Então, é um conjunto de coisas que nós temos que fazer. E Joana nos fala no livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda que o ego em predomínio lentamente cede espaço ao self, que se encarrega de conduzir os pensamentos, ideias e esperanças necessárias para alcançar a meta a que está destinado. O ego que vai predominando a partir do momento que a gente vai se aprimorando como ser, o ego, ele vai cedendo lugar. É algo natural, sem se esforçar nada, tá, gente? Então, é preciso que tenhamos consciência de que o ego tem as suas necessidades, né? Mas o meu caminho é para o self, é para Deus, o Deus interno que habita em mim. Na sociedade, a preocupação é de um crescimento horizontal. O Léo já falou
na semana passada sobre isso, e no início de sua fala também repetiu. A maioria de nós, o ego está preocupado, na maioria das vezes, com crescimento horizontal. Enquanto que a proposta do self, gente, é para um crescimento vertical. Então, quanto mais eu atendo aos anseios externos, menor é a minha capacidade de perceber e ouvir o que o meu eu interno precisa. Mais adiante, Joana irá nos dizer: uma vida mental e moral saudável, assinalada por hábitos edificantes, amplia a capacidade do superconsciente ou self, para que os laboratórios celulares produzam irradiações específicas, portadoras de equilíbrio e paz. E a mentora, gente, nesse livro Autodescobrimento, ela, lá naquele capítulo 1 ainda, nos diz que o indivíduo humano é um agrupamento de energias em diferentes níveis de vibrações. Nos fala que espírito e matéria, mente e perispírito, emoção e corpo físico, que interagem em fluxo contínuo uns sobre os outros. Então, as doenças, portanto, resultam do uso inadequado das energias, da inconsciência do ser em relação à vida e à sua finalidade. E fica evidente, portanto, que devemos procurar ter uma vida mental e moral saudáveis, pautada em hábitos edificantes, para que os nossos aparelhos e sistemas produzam irradiações portadoras de equilíbrio e paz, que nos outorgarão uma perfeita rigidez física e mental. Então, isso vai depender de nós. Então, tudo que nós pensamos, gente, idealizamos, toma vida, né? São energias que nós estamos manipulando. E essas energias, elas têm um caminho de ida e um caminho de volta. Se eu penso coisas ruins, desejo mal para alguém, essas energias deletérias, elas vão circular no meu centro de força. Vocês percebem quando a pessoa está com raiva de alguém ou de alguma coisa, ela fica trêmula, sistema nervoso abalado. Então, ela recebe essa carga negativa. E essas energias vão de encontro àquela pessoa que nós vibramos mal. E se essa pessoa está vibrando numa faixa diferente da nossa, essa energia deletéria bate e volta para nós. Ou seja, nós perdemos duas vezes. Então, será que vale a pena eu desejar o mal para outrem? Será que vale a pena eu pensar mal de outrem? Será que não vale mais a pena eu procurar encurtar o caminho enquanto estou lado a lado com o outro, antes que um dos dois se desencarne e lá no plano espiritual starte um processo obsessivo de dissolução? Então, são coisas que nós temos que pensar. Ainda nesse livro, Em Busca da Iluminação Interior, a mentora nos fala: a felicidade, sem dúvida, é emoção profunda e duradoura, de plenitude, que o espírito vivencia quando consegue conciliar a consciência tranquila como resultado do caráter íntegro e das emoções pacificadoras. Honoráveis são todos aqueles que conseguem superar as más inclinações e se dignificam no esforço da autoiluminação. Isso, gente, é trabalho de coragem, persistência, vontade plena, vontade ativa e entendimento também ativo. Quando vamos falando do processo de individuação, o self é o grande responsável por esse impulso. A fatalidade do espírito, conforme nos fala Joana de Ângeles e o próprio Livro dos Espíritos, na questão 170, é a perfeição. O self, ele vai proporcionar a mim que eu me torne cada vez uma pessoa melhor. Mesmo que a intenção dele vai para uma direção e o ego queira ir para outra, isso um dia vai acontecer. O bem sobrepujará sempre o mal. O mal que é a criação nossa, a criação do espírito, ele um dia desaparecerá. Não é mesmo? Porque quem cria o mal, quem pratica o mal é o espírito. E ele está submetido a uma lei de ação e reação, de causa e efeito. E através da reencarnação, das diversas reencarnações, ele vai paulatinamente encurtar acabar com esse mal, né? Ressarcir seus débitos e cultivar o bem. Um dia nós vamos praticar só o bem. Estamos muito longe ainda disso, né?
Então, o ego, vamos entender bem isso, é a personalidade que eu sou, tá? O ego é o eu de cada um, ou seja, o que caracteriza a personalidade de cada indivíduo na tua reencarnação. O self é a individualidade, é o verdadeiro ser do ser humano, é a nossa realização máxima, a nossa verdadeira essência. Na teoria junguiana, enquanto o ego é este elemento exterior, o self é o seu correspondente interior da personalidade, do indivíduo, do sujeito. Então, todo o conjunto de elementos interiores, gente, constitui o self. Isso implica que o self é o regente da vida psíquica, estamos até repetindo, é o regulador da nossa vida psíquica. E o ego, com os elementos com os quais você ou nós somos conhecidos externamente, se manifesta no mundo material, mas só pode se manifestar por causa do self, que é a sua parte interior. Pensemos no self como uma estrutura maior, e o ego é aquela parte que se manifesta, que aparenta, que se apresenta no mundo. E a individuação representa a nossa singularidade, a maneira particular como vivenciamos a vida, a relação de nós para com nós mesmos. Naquele livro Triunfo Pessoal, a mentora nos diz que Carl Gustav Jung considera a individuação como o momento da conquista da consciência, do discernimento claro, da conscientização do si mesmo. Ela nos diz, ainda, nesse livro, que, sob o ângulo psicológico, o princípio da individuação enseja o desenvolvimento de uma pessoa para conquistar a sua realidade própria, com as suas características e autônoma sobre os vários aspectos considerados. E esse trecho da individuação tem tudo a ver com aquela questão 170 do Livro dos Espíritos, que já comentamos bastante hoje. E será isso feito através do autodescobrimento. E Allan Kardec não se descuidou dessa parte. Lá no Livro dos Espíritos, a questão 919A, ele pergunta, né, de que maneira fazer esse conhecer a si mesmo, né, apregoado na questão 919. E a resposta é dada por Santo Agostinho, na questão 919A, onde ele mostra, nos dizendo o seguinte: fazei como eu fazia quando estava entre vós. Todas as noites passava em revista tudo que eu fizera durante o dia anterior, se alguém não tinha nada contra mim, o que eu poderia ser melhor amanhã, né? Então, e assim, pouco a pouco, através de um balanço moral, da reforma íntima, do autoconhecimento, do encontro consigo mesmo, ele chegou à condição que nós conhecemos, né? Somente um divulgador foi um dos espíritos que nos auxiliaram na codificação kardeciana. Finalizando aqui, né, de Chico Xavier, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim.